A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, passando aqui, para fazer o nosso devocional em nome de Jesus, buscando, uma palavra de Deus para começarmos um dia, para continuarmos um dia ou para terminarmos um dia, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso encontro com Deus. Se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixe teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor aqui para a nossa reflexão se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 19, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida em todo o meio cristão, não só apenas pelos evangélicos, mas todas as religiões que englobam a cristandade. Amém? Mas às vezes nós, ao meditarmos nessas palavras, a gente não consegue entender a profundidade que elas têm na nossa vida. Nós vemos que aqui Jesus, ele se encontra, com o mestre da lei. Aliás, corrigindo, o mestre da lei vai ao encontro de Jesus. Jesus está ali naquele lugar e o mestre da lei chega, porque havia muitas coisas que na cabeça dele não batiam. E ele estava convicto que ele tinha que tirar as conclusões dele. E para isso ele teria que buscar Jesus. Porque afinal de contas, como é que poderia aquele homem ser um herege? Como é que aquele homem poderia ser um blasfemo? Se Deus o ouvia, se ele fazia milagres estupendos, se o que ele falava batia com a lei. Aleluias! Então aquele homem em secreto procura Jesus. E ao encontrar Jesus, aleluias, Nicodemos pode até ter sentido um pouco de receio, porque nós vemos que ele vai às escondidas buscar o mestre, porque ele não queria que ninguém visse que ele estava indo ao encontro de Jesus, porque afinal de contas, se ele fizesse isso à luz do dia, ele seria julgado pelos outros fariseus. E quando ele encontra Jesus, ele declara: bem sei que tu és um escolhido de Deus, porque se não fosse assim, tu não faria as obras que você faz. E Jesus começa a explicar, a conversar com Nicodemos e a expor a Nicodemos as situações, Nós vemos aqui, deixa eu pegar aqui só uma passagem, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde nós vemos que Nicodemos, ele busca Jesus naquele encontro. Deixa eu colocar aqui no início, Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de meditar com vocês sobre a conversação de Jesus com Nicodemos. Aleluias, glória a Deus. Nós vemos que Nicodemos, ele ao se encontrar com Jesus, aleluias, ele questiona Jesus, ele expõe para Jesus as suas dúvidas. E ele diz: não, mas não faz sentido. Se você não fosse realmente um servo de Deus, ele não conseguiria fazer tais obras. E a primeira coisa que Jesus diz a ele é: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, aleluia, glória a Deus, não pode ver o reino de Deus.
Aí você imagina, aí foi que a cabeça de Nicodemos entrou, por assim dizer, em parafuso. Como é que eu, sendo velho, poderia entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, se eu te falo das coisas terrenas e você, sendo mestre da lei, não as entende, como te falarei das celestiais? Aleluias. O problema às vezes é que nós queremos entender a Deus de uma forma material. E jamais Deus será explicado de uma forma material. Porque o material ele é limitado, ele é humano. Amém? E Deus ele é sobrenatural, Deus ele é ilimitado, Deus ele é todo poderoso. Deus ele é intransponível em todas as suas obras, em todos os seus feitos. Aleluias. Então, aqui quando Jesus ele chega e fala que você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Você não tem que nascer de leis, você não tem que nascer de tradições, você não tem que viver aquilo que os outros dizem que você tem que viver, mas você tem que viver aquela essência que é gerada no seu coração através da leitura da palavra, através da oração. Porque é incrível como Deus ele se revela aos seus filhos. Todos aqueles que têm buscado a Deus, Deus tem se revelado a ele. Mas você pode até dizer, irmã, um dia eu servia a Deus, buscava, achava que Deus falasse comigo. Até que um dia eu fui muito decepcionado. E aí, decidi no meu coração que esse Deus, ou ele não existia, ou ele não se importava comigo. Sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente diz que Deus nos frustrou, quando na realidade o que nos frustra, o que nos decepciona são as nossas convicções sem o endosso de Deus. Sabe? A gente determina coisas sem que Deus comprove e quer que Deus as execute. Quando Deus não as executa, a gente se frustra. O que nos frustra não é Deus, somos nós mesmos. São as nossas perspectivas no ângulo errado. Porque na realidade, o que a gente vê acontecer? As pessoas oram, as pessoas determinam e querem que Deus faça conforme elas querem, e não segundo o plano dele. Se você observar, todos os servos de Deus que foram tremendamente usados por Deus, eles deixaram a vontade de Deus acontecer na vida deles. Eles deixaram os sonhos de Deus acontecer na vida dele. Você pega José. José é tirado do meio da sua família. José é traído por seus irmãos. José é vendido como escravo. Vai para o Egito. Mas você vê que na história de José você não vê murmuração, você não vê reclamação. Você não vê ele entrando em contenda com Deus, mas ele sempre sendo fiel a Deus. Mesmo sendo traído pela sua família, mesmo sendo traído pelos seus sonhos, né? Ele nunca traiu a Deus, mas ele ficou fiel. Às vezes o grande problema que acontece é esse, nós não somos fiéis ao que Deus tem nos entregue. Nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira, e não é desse jeito que vai acontecer. Você vê que a palavra aqui, ela está dizendo, na verdade eu te digo, você precisa nascer de novo. Na verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, não aceitais o nosso testemunho. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Jesus aqui fala da serpente no deserto. Quem não conhece esse acontecimento, eu posso contar para vocês. Houve um determinado feito na vida do povo de Israel, que eles estavam pecando. E como castigo foi levantado víboras, né, serpentes no deserto, para que picassem o povo e eles morressem, por conta da sua desobediência, por conta da dureza do seu coração. E ali Moisés clama e Deus diz, não, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, coloca no madeiro e levanta e coloca ali. Aquele que olhar para a serpente, ele será curado. E ali milhares ficaram curados. Aleluias, glória a Deus, porque eles olharam, porque eles obedeceram. Agora eu te pergunto, foi a serpente que fez eles ficarem curados ou foi a obediência? Foi a obediência.
E às vezes o que acontece é que nós não queremos ser obedientes, nós não queremos fazer segundo a vontade de Deus. A palavra está dizendo, ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que se entregou por mim, que se entregou por você. Mas ele também esclarece que muitos preferiram seus pecados, muitos preferiram os seus achismos, muitos preferiram as trevas, o coração má, do que viver a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida, mas você precisa se deixar moldar, você precisa nascer de novo, você precisa orar, você precisa determinar no seu coração, não seguir mais os seus achismos e não seguir mais as suas convicções, mas seguir a palavra, seguir o que Deus te ordena, fazer a vontade do Pai. Aleluias, glória a Deus. No começo é difícil, é lógico. Nós estamos lidando com um Deus que a gente não conhece. Mas conforme a gente busca, conforme a gente ora, conforme a gente lê a palavra. E se você não sabe por onde começar, comece pelo Evangelho de João, aonde demonstra o amor de Deus, aonde demonstra a liberdade que realmente Jesus quer dar a mim e a você. Quando ele está dizendo, aquele que não crê está condenado, é porque aquele que não crê está subjugado ao peso do pecado, está subjugado ao salário do pecado, que é a morte. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos olhar para o céu, nós precisamos não questionar Jesus, mas aceitá-lo. Você vê que a palavra, aleluias, glória a Deus, está dizendo aqui, aleluias, aquele que crê nele não é condenado. Aquele que acredita em Jesus, aquele que coloca ele como Senhor e Salvador, se é Senhor é porque ele obedece, e para ser Salvador ele precisa ser Senhor, porque para a gente, aleluias, viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer, nós precisamos estar rendidos na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E aqui ele está dizendo, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele fala, aquele que crê, né, o 36, último versículo desse capítulo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porque ele é justificado por Deus. Não porque ele é perfeito, não porque ele é melhor, mas porque ele é perfeito. E uma coisa eu te garanto, quanto mais você buscar conhecer Jesus, mais você se apaixona por ele. Porque é inevitável. É inevitável você não se apaixonar, porque isso importa tanto contigo. É inevitável, sabe, se apaixonar por alguém que te vasculha nos mínimos detalhes. E não pensa apenas no teu agora, mas pensa no teu amanhã. Por alguém que está disposto, aleluias, a deixar a sua glória para estar conosco. Então creia, acredite e confie. Aleluias, você pode começar como Nicodemos, questionando, dizendo, mas como se dá isso? Como é que isso acontece? Não fique com as dúvidas, busque Jesus. Não fique com as dúvidas, procure o Mestre. Mesmo que seja no escondido, mesmo que seja sem ninguém ver. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com ele. Derrama-te na presença dele. Uma coisa eu te garanto, alguma coisa você vai sentir. Porque ele é vivo e ele é real. Em nome de Jesus, amém? Deus amado, Pai querido, Deus eterno. Ó Senhor, obrigado por nos lembrar essa palavra. Obrigado. Obrigado por nos lembrar o teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por se importar conosco quando muitas vezes nós não nos importamos contigo. Obrigado, Senhor, pela tua visão de águia que vai além das nossas fronteiras. Senhor, alcança, Senhor, a cada um, Senhor.
para que cada um possa experimentar esse teu novo, Senhor, essa revelação que vem de ti, em nome de Jesus, e que eles possam crescer na tua graça, no teu conhecimento, em nome de Jesus, e viver o teu sobrenatural. Mesmo, Senhor, que no primeiro momento seja inexplicável, mesmo que no primeiro momento a gente tema, mesmo que no primeiro momento a gente não entenda nada, mas que a gente possa estar rendido no teu altar. Te apresentamos os cadernos de oração, cada nome, cada linha. Te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Te apresentamos as nossas preocupações e ansiedades. Nos ajuda, Senhor, a vencer a cada etapa, em nome de Jesus. A gente não quer vencer tudo de uma vez, não. A gente quer vencer cada etapa, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Ele se importa com você e Ele quer mudar a tua sorte. Mas para que isso aconteça, você precisa nascer de novo. E o primeiro passo é aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. É aceitar, aleluia, a soberania dEle sobre você, que te dá a liberdade para viver a eternidade do lado de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor.